XIX, quando os médicos eram todos homens, salvo houvesse alguma rara exceção, que decidiram dar um nome aos sintomas físicos e emocionais das mulheres. E depois de muito estudo, análises, a ciência desse tempo decidiu chamar de histeria. Isso é interessante, porque a palavra histeria, no seu original, vem de útero. Logo, histeria era uma doença de quem tinha útero, portanto, uma doença de mulher. Por isso, as oscilações emocionais das mulheres eram tratadas como ataque histérico. E a solução? Simples. É só remover o útero. Gente, naquele tempo, a mulher não falava muito, mesmo porque não adiantava falar. Se falasse, não seria ouvida. Mas hoje, já pensou se fosse assim nos dias de hoje? Rodou a baiana, faca. Que mulher brasileira teria útero hoje? Brincadeira à parte. Foi isso mesmo que eu disse. Durante muito tempo, as emoções da mulher foram tratadas pela ciência como doença. E por isso, removia-se o seu útero. A histeria hoje é melhor definida como sendo demonstração emocional exagerada, desespero, pânico, o que não parece ser hoje um mal exclusivo de mulher. Agora, o pior de tudo, na minha opinião, foi a marca deixada por esse equívoco. Esse absurdo foi tão bem assimilado por nós mulheres que até hoje nós nos enxergamos como histéricas. Eu poderia contar aqui vários casos de mulheres que eu já tratei. Mulheres que me procuraram em busca de resolver problemas emocionais sem a devida coragem de enfrentá-los. Convencidas, por outro lado, de que estavam doentes. Essas mulheres não queriam sentir raiva, não queriam se irritar, não queriam se sentir deprimidas, porque isso é sintoma de histeria, e histeria é uma doença. Trata-se de uma herança que carregamos, arrastada ainda por esses dias, herdada por conceito de homens que nem que quisessem conseguiriam sequer imaginar, até por questões fisiológicas, o que se passa com a mulher na sua natureza de oscilações hormonais. Eu fico, claro, muito feliz por essas mulheres procurarem comigo ou, quando buscam um terapeuta, recursos naturais para os seus problemas, ainda que no primeiro momento pensando que se trata de doença. Triste é quando procuram os meios tradicionais, ou seja, os recursos alopáticos, quando lhes são prescritos inibidores químicos como antidepressivos, ansiolíticos, que vão resolver uma parte mínima do problema, mas trarão resultados desastrosos para o organismo. Eu explico. A química entra ocupando espaço e tomando a função de um componente responsável natural do organismo, dizendo para ele mais ou menos assim: fulano, fica bem quietinho aí, você tá deficiente e esse corpo não precisa mais de você. Desse pedaço, quem toma conta a partir de agora sou eu. E é exatamente isso que acontece.
esse componente artificial entra com tanta força que o natural pensa: posso morrer. Sou mesmo uma carta fora do baralho. E é por isso também que se fala tanto em dependência de remédios. Depois de um determinado tempo, o elemento natural pede a aposentadoria, entendendo que ele está de sobra. No caso dos ansiolíticos, antidepressivos, o que acontece? Essas dosagens altas vão realmente atuar em determinadas emoções que naquele momento nos incomodam. Como, por exemplo, o antidepressivo na tristeza, o ansiolítico no euforismo. E olha, precisamos reconhecer que são mesmos eficientes ao nos deixarem frias, absolutamente controladas diante de situações adversas. Quando o teto pode desabar na nossa cabeça, que não nos importamos. Em contrapartida, por não se tratarem de química inteligente, ou seja, ao entrarem no organismo neutralizando emoções, ela não sabe discernir o que é uma emoção ruim ou uma emoção boa. Nos torna, portanto, insensíveis também ao sofrimento alheio, ao carinho do filho, ao elogio do marido, inclusive a novas experiências, como, por exemplo, experiências sexuais. O que nós precisamos saber é que, ao contrário do que foi pregado pelos homens do passado, as nossas emoções jamais podem ser classificadas como doenças, mas sim exaltadas, porque são as responsáveis pelo discernimento da vida, inclusive da vida deles. Uma mãe consegue saber, pela sua sensibilidade emocional, se a criança chora por fome ou por dor. Tão importante quanto essas são todas as reações hormonais de uma mulher. Por isso, nunca devemos reprimi-las, e sim entendê-las para poder valorizá-las. Nós somos privilegiadas por termos esse sexto sentido. Não é difícil perceber que as mulheres que alcançaram e as que alcançam sucesso são as que viveram e vivem intensamente as suas emoções. Acredito que você pensou em alguém agora. Mulheres que fizeram diferente daquela velha opinião formada sobre todas. E aí? Me conta, o que te faz chorar? O que te faz rir? O que te irrita? O que te agrada? Viva o seu momento de forma intensa. Reaja. Expresse-se. Demonstre-se. Viva a sua vida.